Fala aí, concurseiro e concurseira, um videozinho rápido aqui hoje para falar de um material aqui que a gente vai lançar, um materialzinho em PDF com as questões para concurso, questões de TI para Polícia Federal. Fala, concurseiro, se você não me conhece, meu nome é GB, eu sou analista servidor público federal, sou concursado, sou professor, mestre em ciência da computação e vou trazer aqui para você um conteúdozinho aqui rápido hoje. Algumas pessoas pediram material escrito, muita gente prefere o material escrito do que a aula em vídeo, então eu resolvi adiantar um pouco esse projeto e trazer para vocês aqui um materialzinho escrito focado na Polícia Federal. Vamos lá, pessoal. Então, dentre os vários concursos aí que eu já passei, então vocês podem ver aqui que eu fui policial militar, já fui técnico administrativo, gestor governamental e hoje sou analista de tecnologia da informação. Eu também fui aprovado aqui no último CNU, tá? Fui aprovado aqui para o cargo de ATI, que é um cargo que tem um bom salário, mas aí a gente comparando aí com os cenários de TI, as perspectivas do cargo, por ser em Brasília, tem um formato de trabalho um pouco diferente e um salário que está ali, que é um bom salário, mas se considerar aí a média dos salários que tem muitos órgãos oferecem aí para os cargos de TI, é um salário ainda não tão alto, não tão atrativo, então por conta disso eu preferi não assumi o cargo, tá? Mas aí fui aprovado aí nesse concurso e acabei abdicando aí antes do curso de formação. Então vamos falar aqui rapidinho o que é esse material. Então vamos lá. Esse material aqui foi concebido para quem vai fazer a prova, né? Da Polícia Federal, tanto agente como escrivão ou papiloscopista, tá? Então, quem vai fazer esse concurso aqui, que vai enfrentar essa disciplina de tecnologia da informação, esse material é recomendado. Então, o que é que está compondo aqui esse material? Então, esse material traz as 100 últimas questões das provas da Polícia Federal, detalhadamente comentada. Daqui a pouco a gente vai entrar mais um pouquinho nisso daqui, mas o que é que acontece? Eu peguei as últimas provas da Polícia Federal, compilei todas essas provas num conjunto de aulas que a gente está trazendo aqui de forma aberta aqui no YouTube, mas eu compilei esse material, concluí esse material, então o material escrito tem mais aulas do que já tem aí em vídeo, tá? Então a gente vai ter 100 questões focadas na Polícia Federal, detalhadamente comentada, minuciosamente ali comentada para a gente poder treinar e poder aí aprender muita coisa aí com esse tipo de questão. Então, para além dessas 100 questões que eu trouxe, eu também estou trazendo 2 simulados, tá? Eu tenho o primeiro simulado aqui com 80 questões, são 80 questões inéditas, que também tem gabarito e também tem comentário, e essas questões aqui desse primeiro simulado, a gente deveria, né, usar aqui para levantar os pontos fortes e fracos de como é que a gente está aqui naquela matéria. Eu sugiro aqui até fazer isso aqui pelo menos 30 dias antes da prova, para dar aquele balanço ali nessa reta final de como é que a gente está na disciplina. E também a gente tem um simulado 2 aqui, que eu já trago também mais 80 questões inéditas, mas esse simulado 2 ele já incorpora alguns temas que não foram contemplados no edital 1, né? Então, no edital de 2021. Então, a gente traz aqui algumas questões inéditas. Então, o tema de Machine Learning, Data Mining. Então, eu já incluí esses temas aqui nesse simulado 2. Então, eu trago mais 80 questões inéditas e comentadas, tá? Todas elas em PDF, para a gente poder treinar. E aqui eu sugiro que você possa fazer isso aqui pelo menos aí uma semana antes da prova, que é como preparação final, aquele nivelamento final, é um bom estímulo aí para revisão. Então, ao total, a gente está trazendo 260 questões comentadas, 100 completamente focadas aí das provas anteriores da Polícia Federal, mais 160 questões inéditas, passando por todos os assuntos que eu acho que são mais importantes, tá? Para essa prova. E aqui eu trago algumas questões de como você utilizar esse material, o que é que vem no material, como é que você vai estudar. Trago aqui outras dicas de como estudar um pouco essas disciplinas de TI, né? Falando aqui um pouco sobre decorar, entender como é que é a visão que vocês deveriam ter e como é que vocês deveriam se comportar frente a essas matérias de TI, né? E aqui eu trago alguma mensagem aqui para você no final. Então, deixa eu pegar aqui o começo das questões, que é o seguinte. Então, a gente vai ter um conjunto de questões focadas na Polícia Federal. Então, analisando esse material que eu levantei, das 100 últimas questões, tem questões que já estão depreciadas, né? Com o passar do tempo, ou aquela tecnologia já não se usa mais, ou aquele tipo de questão já não é mais abordado ali pela Polícia Federal. E aí, como bônus, eu fiz essa substituição de mais ou menos 20 questões, trouxe questões novas do Sebrasp, de TI, que conferem aí com o edital de vocês e mais ou menos no nível que eu espero que venha essa prova. O que é que acontece também? Quando a gente vai estudar material genérico, a gente faz muita questão, e muita questão assim, às vezes de bancas difusas,
e muitas vezes de cargos muito difusos. Então isso atrapalha um pouco, né? A parte de TI que cai para vocês como agente, escrivão ou papiloscopista é um pouco diferente daquela que cai para um analista de tecnologia da informação. Então eu também fiz esse trabalho, essa curadoria de, além de selecionar temas muito específicos que eu acho que são muito relevantes para substituir essas questões que estão depreciadas, eu também peguei questões ali no nível que eu acho adequado para você. Entender vem antes de decorar. Então, primeiro você entende de uma forma mais abrangente, você entende ali o assunto de uma forma holística, vê como é que aquela tecnologia funciona, vê para que aquilo ali serve, e ali aos poucos você vai afunilando e aprendendo cada vez mais detalhes e cada vez mais você decorando ali o que tem para decorar. Eu sei que é muita coisa que tem para decorar, mas eu não consigo ver um concurseiro que vai fazer uma boa prova decorando tudo sem entender. Então, para mim é uma premissa você conseguir entender, e esse é o meu objetivo aqui com esse material, trazer aqui comentários bem extensos. Muitas vezes esse comentário aqui é muito mais extenso do que um comentário que você vê aí numa plataforma paga aí de questões, tá? Então eu trago aqui, eu já marco algumas informações que são importantes. Então, além de resolver a questão, eu trago para você aqui conceitos, o que é cada coisa, como é que ela funciona, onde é que ela está encaixada. Então, só reforçando, eu tento trazer para você um contexto um pouco maior do que a questão, e dentro daquele texto a gente vai resolvendo a questão, e inclusive encaixando aquelas pecinhas que faltam, que estão ali adjacentes a o que é necessário para a gente resolver a questão. Então, embora a gente saiba que a gente precisa de um conhecimento aqui ou outro para poder resolver a questão, a questão, quando vem para a gente, ela traz um conjunto de palavras e de conceitos que pode ali confundir se a gente não conhece, se a gente não tem aquele vocabulário. Então, a ideia desse material, tá, é fazer um comentário mais extenso. Então, veja, eu tenho aqui uma pergunta, por exemplo, a atomicidade. O que é a atomicidade? Então, basta você saber o que é a atomicidade para você conseguir resolver essa questão. Então, veja, é um conceito só. Mas esse conceito de atomicidade, onde é que ele está? Tá? Então, esse conceito de atomicidade, ele vem daqui do acrônimo de ACID, que é um conjunto aqui de conceitos que a gente usa para que um banco de dados ele permaneça, ele inicie num estado consistente e termine também no estado consistente. Como é que essas características, esses conceitos aqui funcionam? Atomicidade, consistência, isolamento, durabilidade. Então, veja aqui, de uma questão que tratava somente de atomicidade, tá? A gente tem uma revisão
geral aqui de todas essas formas de fazer uma transação segura aqui no banco de dados. Então a gente vai comentando passo a passo. Então a gente tem aqui o que é consistência, o que é isolamento, tá? O que é durabilidade. Então, e no final a gente resolve a questão, porque aí, quando a gente chega nesse momento, a resolução da questão já ficou fácil. Mas veja o tamanho da revisão que você pode fazer, tá? Com esse material aqui. Então, eu trago aqui, esse aqui é um outro exemplo, deixa eu trazer aqui para vocês um exemplo. Pronto, pegar um exemplo aqui de uma questão que foi depreciada. Então, isso aqui está falando de Windows 10, está falando de algumas outras informações. Então, toda vez que eu marco uma questão aqui como depreciada, eu removo essa questão, eu deixo lá só para ver que essa questão fazia parte desse contexto aqui em 2018, mas aí eu trago uma outra questão, se não falando de um assunto muito próximo, aqui a gente tinha um assunto de redes e eu trouxe de novo um assunto de redes, tá? Então, eu fiz uma curadoria, separei direitinho o assunto que se adequasse bem àquela questão que eu estava tirando, ou então quando eu estava tirando uma questão de um assunto que não valia a pena substituir por um assunto similar, eu substituí por um assunto que normalmente cai bastante, né? Então eu fui fazendo esse jogo para cada vez mais agregar valor aqui nessa revisão aqui para o concurseiro, tá? Então aqui você vai ver de novo que eu tenho uma questão aqui relativamente simples aqui de protocolo HTTPS, mas aqui a gente tem todo um contexto aqui que vai muito mais longe do que simplesmente dizer se o HTTPS é assim ou essa é de outra forma. Então, a gente vai trazer aqui o primeiro simulado. Então, como eu disse aqui, o primeiro simulado são questões para a gente fixar e ter uma ideia em que nível a gente já está para aquela prova, tá? Como é que a gente já está se comportando, como é que a gente ficaria ali numa prova considerando esse primeiro simulado. E aqui eu trago 80 questões inéditas. Aqui tem comentários mais objetivos, porque o intuito aqui é que a gente passe por ele um pouco mais rápido para a gente poder revisar, porque de fato, assim, o grosso da nossa revisão, do comentário profundo mesmo, estão nas primeiras 100 questões, que foram 100 questões que já caíram, e por isso eu peguei isso como ponto de partida para a gente criar um norte aí do que a gente precisa focar. Inclusive, quando vocês terminarem essas 100 questões, vocês já vão saber mais ou menos para onde direcionar um reforço ali de reta final. Por isso que eu digo para fazer essas questões aqui o quanto antes, tá? E aí a gente ganha uma perspectiva, a gente reforça aqueles pontos. Então, tentar ali 30 dias antes da prova fazer esse primeiro simulado de 80 questões inéditas, e aí a gente já vem com reforço das primeiras 100 questões, tá? E depois, por fim, a gente parte aqui para o segundo simulado, também de 80 questões inéditas, e aí a gente vai fazer aqui a reta final. Só que eu aproveitei esse outro simulado para colocar questões que não haviam sido assinaladas lá no edital anterior, tá? Então, caiu agora Machine Learning, Data Mining. Então, eu trouxe questões sobre isso também com comentário, já para a gente se ambientar em relação a isso, tá certo? Então, a gente vai trazer aí um material totalmente PDF, que vai custar um valor simbólico, aí a gente tá... O material dá apenas por R$18,70, é um material super extenso, são 260 questões, 160 questões inéditas, 100 questões detalhadamente comentadas aí do Sebrasp, de outras provas da Polícia Federal. Então, esse material aqui visa ajudar vocês aqui na reta final, tá? Um material direto ao ponto, especializado, feito para a Polícia Federal, tá? Feito para a Polícia Federal. Eu sei que é muito bom a gente fazer questão lá no site de concurso, porque tem muita questão para a gente treinar, mas o treino ali ele fica um pouco desorientado se você não tiver um certo refinamento aí na sua curadoria, tá? Então, imagina para quem está estudando direito e vai fazer uma prova de polícia militar, uma coisa é você resolver uma questão sobre conceitos de direito administrativo, outra coisa é você resolver uma questão de procurador, de juiz, né? E aí são níveis muito diferentes e às vezes você tá com um curso desse genérico que não é focado e aí acaba perdendo tempo e se frustrando um pouco, porque muitas vezes você não vai chegar naquele nível de resolver aquela questão, tá, para um juiz. Então a ideia é que você consiga treinar e simular o ambiente que você vai ter ali na prova. Então são questões difíceis, mas a gente ainda consegue fazer uma curadoria entre o que é adequado para um aluno de Polícia Federal e o que é adequado aí para um analista de um tribunal de justiça desses ou de um tribunal federal. Então tem um nível diferente. Tem algumas questões que a gente consegue aproveitar, tem questões que a gente não consegue aproveitar. Então fica dado o recado aí para vocês, tá certo, pessoal?
Então eu deixo aqui um reforço, quem quiser adquirir o material pode fazer a aquisição através do link que eu vou deixar aqui no comentário fixado e vou deixar também no comentário do vídeo. Como eu disse, custa apenas R$ 18,70, então é um investimento muito baixo para que nessa reta final aqui a gente consiga fazer um bom trabalho e sanar algumas lacunas que a gente vem deixando aí com essa caminhada, tá? Então eu reforcei muito aqui os temas que eu acredito que vão ser mais fortes na prova, que vão ser mais presentes na prova. Então agora eu deixo vocês aí estudar e fazer aí um bom trabalho nessa reta final. Então eu deixo aqui para vocês o material na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, e eu peço a todo mundo que puder se inscreva, curta, compartilhe aí o canal com outras pessoas aí que estão precisando de um material de reta final agora especializado, direto ao ponto, e para deixar vocês aí na cara do gol agora para a prova da Polícia Federal de 2025. Então fiquem com Deus e até a próxima.